Setor da construção civil cria estratégias para redução de custos por causa da crise econômica. Aparelho promete economizar até 60% do combustível dos carros usando água. Petbook se destaca em meio à crise econômica no mercado pet. Artista plástico com Parkinson é exemplo de superação. Preparativos do Guarani e Ponte Preta para o Campeonato Brasileiro. E ao vivo, as informações sobre o vírus H1N1 em Campinas. Essa e outras notícias você acompanha agora no TJ PUC. Olá! Olá, a gente está ao vivo no canal do Lab CLC no YouTube. A crise econômica está afetando o setor da construção civil e empresas criam estratégias para redução do custo, tentando evitar demissões. Confira agora na reportagem de Mahara Macedo. A crise econômica já chegou a vários setores do mercado de trabalho, atingindo principalmente o da construção civil. As empresas estão tomando medidas de gestão financeira, como corte de gastos, redução de salários ou mesmo em demissões. Nesta empresa de Campinas, foi constatado no último trimestre de 2014 e de 2015 uma redução de 20% no quadro de funcionários. O representante da empresa conta como está sendo a administração neste período de crise. Bom, nossa intenção é evitar ao máximo as demissões de funcionários, né? Tem que passar pela redução de custos. Economias de energia, temos que rever até gastos com papel. Nas obras, o que nós temos que fazer é melhorar a gestão das obras, né? Melhorar a qualificação de nossos funcionários, aumentando com isso a qualidade dos trabalhos, reduzindo o retrabalho. Eu acredito que a tendência agora nesse ano, são os investimentos se reduzirem ao máximo, né? O professor de Economia da PUC Campinas, Fábio Eduardo Iaderroça, comenta o período que o Brasil passa e as perspectivas de crescimento do país. A crise mesmo, pelo que a gente pode observar, é uma coisa do ano passado para cá. Todos os setores da economia são afetados, inclusive da construção civil. Por quê? Porque a economia cresce menos, então existe o desemprego, queda de renda, então as pessoas ficam mais preocupadas com o futuro, então isso, claro que tem impacto em todos os setores, inclusive da construção civil. Bom, a melhora é difícil falar. Eu só enxergo uma possibilidade de melhora quando a crise política for solucionada. O desemprego atinge milhares de trabalhadores. Foi o que aconteceu com o arquiteto Alexandre Benedetti. Hoje em dia não está fácil arrumar emprego, né? A crise está aí batendo na porta. Eu tenho um problema da idade também. Pesquisando e vendo, a melhor coisa que tem hoje para trabalho é o serviços. Né? Então o que eu estou fazendo é montando uma empresa para prestação de serviços de pequenas reformas, enfim, pequenas obras, né? Para poder vencer essa crise aí que está aí. Você já imaginou economizar combustível do seu carro usando água? É verdade, diversos sites na internet já venderam um aparelho que separa o hidrogênio da água e promete uma economia de até 60%. O repórter Carlos Fulano conta mais sobre essa novidade. Você sabia que dá para economizar cerca de 40% a 60% de combustível usando água? Não sabia. Usando água, não. Eu escutei alguma coisa, vi alguma coisa na internet, mas fica sempre a dúvida, né? Se é verdade ou não, né? Se puder, é sensacional. É verdade. Pela internet, podemos visualizar dezenas de vídeos de pessoas que resolveram por conta própria driblar a questão do alto custo do combustível no país. O gerador produz hidrogênio através de uma reação química em que ocorre a quebra da molécula de água e a liberação de 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Combustível e comburente permitem a economia de até 70%. Na queima, ela volta ao estado líquido, diminuindo bem a emissão do carbono. André já roda com o equipamento há cerca de 2 meses. Ele conta que foi complicado encontrar profissionais capacitados. Por isso, ele mesmo instalou o gerador. Não, a gente tem que sair pesquisando, né? Eu andei dando uma pesquisada na internet primeiro, antes de fazer a instalação. Eu andei vendo como é que funcionava, aí depois a gente foi vendo, teve que fazer uma adaptação, colocar o enganador de som da lâmpada. Na legislação brasileira, o kit se enquadra como aditivos, assim como gasolina aditivada. No processo, não ocorre uma conversão total do combustível, por isso, não existe chance de se levar uma multa.
Não mudei nada no motor, não se muda nada. Diferente do gás GNV ou algumas outras alternativas que tem, não muda nada. A instalação realmente é fácil e pode ajudar o planeta. Mas vai aí uma dica muito importante de quem trabalha diariamente com mecânica de automóveis. E eu recomendo a vocês a procurar um profissional na área, porque tem muita gente que está fazendo e está pondo vida em risco, né? E eu aconselho a você a procurar saber certinho o que está acontecendo. Porque é a sua família que está em jogo, é o seu veículo que está em jogo. Procura pesquisar onde você vai levar seu carro, que tipo de material você está pondo no seu carro, porque a vida não tem preço, né? A gripe H1N1 tem sido uma preocupação, principalmente por ser uma doença que pode levar à morte. O repórter Tiago Esmeriz está ao vivo para falar mais sobre isso. Olá, Tiago! Olá, Vitória! Foram registrados 5 casos do vírus H1N1 em Campinas antes do período previsto. Por isso, a Prefeitura antecipou a vacinação e um programa que orienta as pessoas do contágio desse vírus. Além disso, a Prefeitura recomenda que, se as pessoas tiverem dores de cabeça, dor no corpo ou diarreias, consultem o médico. De volta com você, Vitória. Obrigada, Tiago. No próximo bloco, teremos o Papo da Semana com a meteorologista Ana Ávila para falar sobre o contínuo calor desse outono. Problemas auditivos ou de comunicação são fáceis de serem tratados se descobertos logo cedo. Na Clínica de Fonoaudiologia da PUC Campinas, os pequenos pacientes podem realizar exames, terapias e, se necessário, receber aparelhos. Mais informações pelo telefone 3343-6843. No Papo da Semana, a repórter Natália Santana conversou com a meteorologista Ana Ávila sobre o calor que está fazendo neste outono e quais são as previsões para o inverno. No Papo da Semana de hoje, a gente vai conversar com a Ana, que é meteorologista do CEPAGRE da Unicamp. A gente vai falar sobre o outono, que está muito quente. Qual que é a previsão para esse outono? Como que vão ficar as temperaturas? Nós esperamos que o outono seja dentro das condições normais. O outono ele tem uma característica de transição entre o regime úmido e quente do verão para um regime seco e relativamente mais frio do inverno. Então, é essa transição. Então, nós temos agora a tendência de que massas de ar vindas da região sul possam adentrar e atingir até a nossa região. Né? Com ondas ligeiramente mais frias. Né? Nós não temos um modelo que possa nos dar uma resposta a mais longo prazo. De forma geral, esse sistema agora que ocorre é um sistema de tempo, né? É um sistema de alguns dias causado por essa situação de bloqueio atmosférico. Isso ocorre, pode ocorrer e faz parte do que nós chamamos de variabilidade natural do clima, com períodos mais secos, períodos mais quentes. Não necessariamente nós temos como afirmar. Agora, não podemos descartar também a possibilidade de que esses fenômenos que vêm ocorrendo de forma geral mais frequentemente possam já estar associados aos eventos extremos. Porque quando nós falamos em aquecimento global, nós falamos também em maior probabilidade de eventos extremos, como secas prolongadas em alguns períodos e em outros chuvas intensas ocorrendo. Então, de uma certa forma, mesmo que nós não associamos esse fenômeno ao aquecimento global de uma forma direta, mas esta é uma característica de um clima futuro que a gente possa vir a encontrar, né, com frequências maiores de eventos extremos, que na verdade o que nós estamos vivendo agora é um período relativamente curto que vem ocorrendo, mas a gente não pode descartar a possibilidade e afirmar que é um evento extremo, dado que nós estamos com temperaturas com 5 graus acima da média, que é uma diferença bastante grande. A gente pode dizer que essa temperatura de 5 graus é um recorde? Sim, nós estamos dentro do que nós chamamos de valores extremos, né? Isso não é uma situação totalmente anômala, ou seja, podem ocorrer situações como essas. Isso
pertence ao que a gente chama de variabilidade natural do clima, agora é um valor extremo. Realmente é uma situação em que a gente tem 5 graus de diferença, é bastante alto esse valor. Em relação ao inverno, como que vão ficar as temperaturas? Vão ser mais baixas, mais altas? Em relação às chuvas também? Olha, o inverno ele tem uma característica de ser a estação mais seca do ano e também relativamente mais fria. Devido ao inverno ser ainda a estação ainda há alguns meses à frente, nós não temos uma resposta a tão longo prazo. Em relação ao ano passado, que também foi bem quente, esse ano está mais ou menos igual. O que nós temos verificado é que nestas últimas décadas nós temos um número menor de dias com temperaturas mais baixas. Geadas eram bastante comuns aqui na nossa região até mais ou menos a década aí de 90, e a gente nós percebemos com os dados, com a série de dados históricas que nós temos, que cada vez nós temos um número menor de dias com temperaturas baixas e até mesmo a ocorrência de geadas tem se tornado um fenômeno até raro aqui na região. Mais ou menos a cada 10 anos nós temos verificado a ocorrência de geadas, quando há uns 20 anos atrás, mais ou menos, a ocorrência de geadas era bastante frequente durante praticamente todos os invernos. Então esse ano a gente também espera algumas geadas, mas em relação ao ano passado, que foram poucas também. A gente tem observado que tem reduzido o número de dias frios e tem reduzido também o número de invernos, o número de geadas, Mas claro que nós estamos numa região onde as massas de ar frio que com potencial para provocar geadas podem ocorrer. Agora tem se verificado que elas têm atuado mais ao sul do país e não atuado com tanta intensidade, com o potencial de provocar geadas aqui na nossa região. Então isso é uma coisa que tem ocorrido, os dados históricos têm nos mostrado. Agora, claro que existe a possibilidade sim de ocorrência de geadas, mas a previsão desse tipo de situação é com 10, no máximo 15 dias de antecedência que a gente consegue então captar o sinal de que algum evento desses possa vir a ocorrer. Então a gente precisa ir acompanhando os modelos numéricos de previsão de tempo, de forma que a gente possa então ter alguma resposta. Muito obrigada, Ana, pela sua presença. O Papo da Semana fica por aqui e até a próxima. Dois sócios de uma agência de fotografia ganharam as redes sociais com o ensaio pet de uma cachorrinha grávida e conseguem se destacar em meio à crise econômica no país. Confira agora na reportagem de Bruna Said. Bagunceira, carinhosa e mãe. Essa é a Estela, a cachorrinha que teve mais de 1 milhão de visualizações ao fazer um ensaio de gestante para uma agência de fotografia no interior paulista. Nós fazemos fotos exatamente de tudo. Como eu tenho esse animalzinho lindo em casa, eu resolvi fazer a registração muito importante dela aqui, que foi a gestação. Então, no começo a gente foi simplesmente uma ideia de fazer apenas fotos normais, não uma foto profissional, foi só para registrar. Mas aí surgiu a ideia de postar. Realmente foi impressionante o resultado. Trabalhar com animais requer dedicação, paciência e cuidados especiais. Mas Estela se comportou como uma verdadeira modelo, por isso fez tanto sucesso. A principal dificuldade de fotografar qualquer animal é o gênio do animal, Tem animal que é mais dócil, tem animal que é mais espoleta. O ensaio teve grande repercussão dentro e fora do país, o que ajudou a aumentar a visibilidade da agência e o número de trabalhos. Atingiu mais de 1 milhão de pessoas, o trabalho. A hora que eu vi, minha página já foi de 2.000 curtidas para 18.000 curtidas em 10 horas, praticamente. A consequência nossa foi realmente acúmulo de trabalho. E até hoje nós estamos recebendo cotação que não para. Os sócios viram no Petbook uma nova oportunidade de crescimento e já começaram com muito sucesso. Mas o mesmo não acontece com os pet shops, que vêm procurando soluções para minimizar os efeitos da crise econômica que afeta o país. Os proprietários de pequenos pet shops foram os mais afetados pela crise econômica e já sentem os reflexos causados. A gente percebe muito mais o reflexo nas coisas que não são primordiais. Então, diminui o banho, diminui a compra de acessório, de caminha, de coleira. Para se manter bem no mercado, eles estão buscando diversos recursos para conquistar os clientes.
A gente tem feito pesquisa de mercado, pesquisa de satisfação com o cliente, procurando oferecer serviços novos, buscando o cliente que não está vindo muito para saber a necessidade dele, melhorando as formas de pagamento e tendo bastante ajuda com consultorias também de diversas áreas para ajudar nas promoções, na forma de arrumar a loja e de chamar mais atenção para cá. Artistas como Art Parkinson é exemplo de superação e faz a segunda exposição de artes plásticas no CIESP Campinas. A reportagem é de Gabriel Vinícius. Formado em economia, o artista plástico Alcides Maiorino Filho, de 68 anos, trabalhou por muito tempo como executivo financeiro em uma multinacional, até que com 45 anos foi pego de surpresa pelo advento do Parkinson. Tocando piano numa festa, e de repente a mão esquerda acabou com o controle. Eu não tinha mais controle na mão esquerda. Foi a médica, ele diagnosticou como se fosse um câncer, um Alzheimer ou um Parkinson. E ela, felizmente, era o Parkinson, né? Porque, apesar de tudo, ainda é uma doença até certo ponto controlável. Acostumado a uma condição financeira diferente, Alcides se viu sem rumo até descobrir a arte em livros de pintura enquanto estava na casa de uma amiga. Eu achei interessante e comecei a folhear. Depois disso eu comprei material e comecei a pintar. A primeira pintura a levar sua assinatura é esta, feita em um pedaço de madeira. Depois disso, a inspiração para pintar e até mesmo esculpir cresceu cada vez mais. Mas essa inspiração não é única nem linear, como conta seu Alcides. Parece, de repente, de noite, de madrugada. Só vem, né? Só vem, você vai lá na tela e... E ele também compartilha seu artista preferido. É o seu Monet, né? Senhor Monet. Com mais de 1000 obras realizadas, inclusive algumas em propriedade de colecionadores no exterior, Alcides ganhou notoriedade e hoje recebeu 3 medalhas, inclusive uma de ouro para o Marujo. As obras expostas aqui no CIESP Campinas vão até dia 29 de abril, das 8h30 às 5h30 da tarde, com entrada gratuita. Mas se engana quem pensa que o artista se limita apenas a uma arte. Tem o teclado, eu toco teclado. Eu gosto de cozinhar. Gosto de mexer no jardim também, fazer. Eu fiz muito tempo cascatas ornamentais. A relação de seu Alcides com a música já é de longa data. Desde seus 8 anos de idade, quando aprendeu a tocar violão sozinho, até os tempos de baile, quando era contrabaixista e tecladista de uma banda. O teclado, ele ainda não aposentou. Agora vamos falar sobre futebol. Guarani e Ponte Preta estão nos preparativos para o Campeonato Brasileiro. O repórter Leonardo Gagliardi foi atrás dos jogadores para saber mais. O Guarani não vive um momento fácil. Após a eliminação precoce no Campeonato Paulista da Série A2, o volante João Paulo, de 32 anos, nos concedeu uma entrevista falando sobre a eliminação do Bugre. A gente sabe que ficou devendo aí na Série A2, acho que as coisas não aconteceram como a gente queria. Mas acho que isso aí já faz parte do passado, está reformulando o elenco todo. Acho que a gente agora tem que pensar na Série C para a gente conseguir nosso objetivo, que é subir para a Série B, né? Planejando o retorno do Bugre para a Série B, o volante nos conta como estão os preparativos e quais são suas expectativas para o campeonato. A expectativa é muito boa, né? A preparação vem sendo forte, vem sendo boa. Essa semana aí deve começar a chegar alguns jogadores aí para estar reforçando o elenco. E acho que no final aí as coisas vão dar tudo certo. A Ponte Preta também não conseguiu se classificar para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Assim, a diretoria da Macaca decidiu trocar de técnico, trazendo Eduardo Batista, ex-fluminense. A nossa equipe foi à rua saber do torcedor alvinegro quais são suas expectativas para o resto do ano. No Campeonato Paulista eu achei que faltou um pouco de iniciativa no começo do campeonato. Se a Ponte tivesse tido a raça que teve no final do campeonato, acho que teríamos resultados melhores e até classificado também para as quartas de finais aí. Brasileirão, com a nova chegada do técnico também, eu espero que os jogadores consigam se empenhar mais. Eu achei que os jogadores poderiam ter se empenhado bem mais. Achei que a contratação dos jogadores, contrataram muitos jogadores que não deram o que a Ponte
esperava, né? Não se dedicaram tanto, não fizeram o que os torcedores esperavam. A maioria dos torcedores, e eu também como torcedora, acha que o problema não era o Galo, né? Que o problema estava mais nos jogadores do que no técnico. No sábado, o time do Red Bull foi eliminado nas quartas de finais do Paulista para o Corinthians. A equipe campineira sofreu uma goleada de 4-0 na Arena Itaquera, dando adeus ao campeonato. E para você que não vai viajar no final de semana de Tiradentes, temos algumas dicas do que fazer em Campinas. Amanhã, a banda Sepultura fará show gratuito na Praça Arautos da Paz, no Taquaral, a partir das 2 horas da tarde. As bandas Mortage e Hagar farão show de abertura. O Bar Linguiceria recebe a exposição de fotos Arte à la Vista Baby. A exposição são fotos que fazem parte do acervo da galeria Arte à la Vista, expressando sua visão criativa através de vários temas. O bar fica na rua Barão Geraldo de Rezende, 220, no Botafogo. A visitação é de segunda a sexta, das 11h30 à 1 da tarde e de quinta a sábado, a partir das 5 da tarde. O Sesc Campinas programou a continuidade da 31ª Bienal de Arte de São Paulo. Em Campinas, a exposição conta com 30 obras nacionais e internacionais. O horário de visitação é das 9h30 às 18 horas no Sesc Campinas. Também no Sesc Campinas vai acontecer uma oficina de artes plásticas para as crianças de 2 a 6 anos. As atividades contarão com pintura, modelar, desenhar e atividades que estimulem a autoexpressão e o desenvolvimento dos pequenos. Essa oficina acontecerá dia 23 de abril, às 10 da manhã ao meio-dia. É necessário retirar a senha na ilha de atendimento com 30 minutos de antecedência. O TJ PUC fica por aqui. Obrigada e até a próxima semana, ao vivo no YouTube.